Sejam bem-vindos ao Alta Valéria Experience segunda temporada. E hoje, né, é um dia aí atípico que a gente costuma fazer todas as quintas, como tem o feriado durante essa semana. E o nosso convidado especial, vocês já conhecem ele, né? Ele já esteve aqui no Alta Valéria Experience com a gente, é o Flávio Padovan. Ele atua hoje como conselheiro de empresas. Atualmente, ele é sócio fundador da Padovan Consulting. E ele também é mentor aí de empresários executivos, formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em gestão de negócios pela FGV e muito mais, né? Se eu for falar aqui, o Flávio não vai dar tempo do Flávio falar. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Flávio. Imagina. Obrigado Alessandro. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos aí. E, bom, escolhemos um tema para falar com vocês hoje, que é um tema bem, vamos dizer, interessante, né? E hoje está se discutindo muito sobre ele, né? Que é as tendências e os desafios sobre o futuro da mobilidade no Brasil, né? E é um tema que tem sido muito debatido, muito mais recentemente, por conta da reforma tributária, por conta da entrada dos chineses, dos elétricos, dos eletrificados, enfim, toda uma polêmica aí sobre vai subir o imposto dos elétricos, não vai, a reforma tributária vai favorecer uns em detrimento de outras montadoras, enfim, é um tema bem, assim, eu diria, nervoso hoje em dia, né? Mas o que eu pretendo abordar com vocês aqui, eu faço questão de dizer que eu também sou conselheiro e consultor da Bright Consulting. A Bright Consulting é uma empresa de data science na área de automotiva, né? Então, eles têm muitos dados e estudos, né, sobre o setor automotivo, e eu, como conselheiro e consultor, também participo desses estudos com eles. Então, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui vêm desses estudos que nós conduzimos lá na Bright, tá? Mas, enfim, vamos em frente aqui. Só que acho que travou a minha apresentação agora. Travou? Peraí. Você pode também, Fábio, se você quiser, fechar aqui, né, onde você vê a gente, um xizinho lá. Será que facilita? Vamos ver. Ou interromper o compartilhamento e começar novamente. Vamos ver, porque isso aqui aconteceu hoje. Talvez seja porque a apresentação é um pouco pesada, né? Mas vamos ver. Enquanto isso, o pessoal está chegando aí. Exatamente. Eu acho que eu vou interromper e abrir de novo, tá? Ok. Vamos lá. Só um momentinho só, tá, pessoal? Foi aí? Foi. Beleza, acho que agora vai. Ah, que bom. Desculpem aí, tá? Obrigada, pessoal. Eu vou tirar o xizinho aqui só para eu ver a apresentação aqui. Tá. Bom, gente, então falei da Bright e agora vamos aqui. Aqui é um pouco do que nós vamos falar, né? Primeiro, o que movimenta a indústria da mobilidade no mundo atualmente? Quais são os principais impactos na transformação da mobilidade? As tendências tecnológicas, a grande oportunidade para o Brasil, os caminhos para a mobilidade futura no Brasil, o mercado automobilístico do Brasil e sua transição tecnológica e os desafios da indústria automobilística brasileira. São os temas que eu pretendo cobrir aqui com vocês hoje, tá? E no centro de tudo está o nosso planeta, né? O nosso planeta está no meio da discussão, é o que se fala mais hoje em dia, é ESG, né? Descarbonização. Então, como é que a gente cuida do nosso planeta, né? Para a gente não causar mais danos do que ele já sofreu. Então, a gente fala de muita coisa, a gente tem o Acordo de Paris, né? O COP21, que se fala de descarbonização,
e é o grande drive da indústria da mobilidade, ou pelo menos deveria ser, né? Eu coloquei aqui um pin aqui dizendo peronomútil, por quê? Porque eu falei no início da apresentação que hoje existe uma grande discussão e uma disputa na própria indústria, né, entre as montadoras. As montadoras já estabelecidas aqui há muito tempo, os chineses que chegaram agora com as inovações dos veículos elétricos, então existe uma disputa muito grande, o governo está tentando equalizar tudo, então a gente esquece um pouquinho da razão principal, na verdade, a gente fica no meio dessa discussão. Mas não faz mal, vamos em frente que a gente consegue, né? Aqui, eu falo um pouquinho do ambiente transformador e disruptivo da mobilidade, né? De um lado, do lado esquerdo da tela, a gente vê o consumidor cada vez mais exigente, né? A transformação industrial que nós estamos assistindo, muito forte, tecnologia, né, em todos os cantos, as empresas, as próprias empresas de tecnologia avançando em territórios onde antes eles não atuavam, né? A gente fala muito sobre a concorrência assimétrica, né? São empresas que se arriscam a concorrer em mercados onde eles nunca atuaram, né? Onde elas nunca atuaram. E a gente vê muito hoje em dia, principalmente em empresas de tecnologia. Se a gente vê o Google, quando a indústria automobilística acordou, o Google estava fazendo um carro, né? A Amazon está fazendo um carro para distribuição urbana. Quer dizer, o cenário está mudando demais, né? Então, tem aqui desse lado. Do outro lado, a gente tem as ações regulatórias, são as leis de emissões que os governos impõem para a indústria promover investimentos para cada vez emitir menos gases poluentes, né? Temos os novos modelos de negócio aí, que é um negócio mais ligado a vocês, né? Que é o negócio de concessionários e oficinas, que está mudando bastante também. E temos as tecnologias disruptivas de propulsão, que a gente está vendo também nascer muita coisa, além do elétrico, tem a célula de combustível, hidrogênio, etc, etc. Então, é um momento de muita novidade, é um momento disruptivo, né, da mobilidade. Agora, o Brasil tem boas notícias. Quais são as boas notícias para o Brasil? Nós somos os primeiros do mundo em descarbonização. Pode parecer que não é, né? Pode parecer mentira, mas é verdade. Vou mostrar isso para vocês. Nós somos também protagonistas na redução de CO2, né? Desde quando nós desenvolvemos um motor a álcool lá atrás, né? Usando o combustível nacional e tudo isso, a gente promoveu uma série de protagonismos aí dentro da indústria. Nós temos a maior energia renovável do planeta. A nossa matriz energética é extremamente favorável para a descarbonização, né? E nós podemos optar por várias rotas tecnológicas sem grandes investimentos. Essas são as principais vantagens que o Brasil tem. Olhando para essa questão do Brasil, né? Aqui a gente vê esse gráfico, ele mostra o seguinte, ele mostra China, Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Brasil, comparando quanto que cada país emite, né? E a medida aqui são milhões de toneladas de CO2 jogadas na atmosfera. Então, você vê que o Brasil, ele emite, né, por ano, 1 bilhão e 400 milhões de toneladas não, 1 bilhão de CO2 na atmosfera. Olhando a China, 11 bilhões. Estados Unidos, 5, Reino Unido, 3, Índia, 3. E ainda que a gente emita, né, a gente emite bem menos do que os outros países, né? Claro que, se você olhar as fontes de emissões, elas são diferentes, né? O Brasil, aqui, esse verdinho aqui, é a mudança do uso da terra, do solo e florestas, né? A gente é muito visado por desmatamento, por transformação de vegetação em pasto para boi, tem o famoso pum da vaca, aquela história toda que vocês também já ouviram falar, né? Mas, de uma maneira geral, o total das nossas emissões são
muito menores do que em outros países ainda, né? E olhando para o compromisso da COP26, né, que é reduzir as emissões em 50% até 2030, né, esse e zero emissões até 2050, são objetivos muito audaciosos, né, muito agressivos, que a gente vai ver aí ao longo do tempo o que vai acontecer, tá certo? Aqui a gente mostra o seguinte, é uma coisa interessante, porque a medida de emissões que se faz no mercado hoje é assim, cada um mede de acordo com o que mais lhe convém, né? Então, nesse quadro, o que a gente mostra aqui? Aqui, onde está aparecendo o well to tank, né, quer dizer, do nascimento ao tanque. Ou seja, desde que você desenvolve, fabrica um veículo, né, até chegar no tanque de combustível. Então, quanto que emite cada situação dessa? Ou seja, biocombustível, no caso o etanol e outros biocombustíveis. Vou dar uma tossida aqui que eu estou com Covid, tá? Ainda bem que eu não estou perto de vocês. Os combustíveis fósseis, né, como o diesel, a gasolina, propriamente dita, e a eletricidade, que também emite, né, dentro do processo de transmissão, geração, transmissão, distribuição e carregamento, né, da parte dos veículos elétricos. Agora, as pessoas têm que medir também do tanque até o uso, até a roda, né, que chama do tanque à roda. Então, se você medir do nascimento à roda, a situação é bastante diferente do que dizem por aí, né? Então, esse é o ciclo, né, nas diferentes tecnologias de propulsão que a gente tem. Se a gente olhar o próximo slide, a gente vai ver uma comparação, né, entre as emissões, né, de poluentes. Se a gente olhar a barra azul, claro, é do tanque à roda, né? Ela suprime toda aquela parte que eu mencionei aqui na anterior, que é essa parte aqui de geração de energia, né, produção do biocombustível, a extração de petróleo, refino, etc, etc. Então, aqui o azul, né, ele só olha do tanque à roda. E o verde, ele olha do nascimento à roda, ou seja, ele olha todo o processo. Então, se a gente olhar aqui os motores flex mais a combustão, né, que são os motores flex a gasolina flex, eles consomem bastante aqui, né? Conforme a gente vai descendo, você tem o híbrido gasolina, você tem o flex híbrido, você tem o gasolina plug-in, né? O híbrido plug-in, você tem o flex com etanol, você tem o flex híbrido com etanol, o flex plug-in híbrido com etanol e o elétrico puro. Então, a gente vê que se comparar o nosso motor flex plug-in híbrido, né, com etanol, comparado com o elétrico, a diferença é mínima. Ou seja, se a gente medir, né, como eu mostrei aqui, do nascimento à roda, que é a medida certa a se fazer, o etanol é uma solução para o Brasil mais coerente possível. Vocês concordam? Né? Porque emite menos, não requer tanto investimento e não enfrenta os problemas de infraestrutura que o Brasil possui, né? Ou seja, o Brasil tem hoje ao redor de 3.300 carregadores no Brasil todo, e hoje eles estão concentrados na região sudeste, né? Aqui, se você vai para o nordeste, norte, é muito precário a infraestrutura de carregamento. Então, você tem aí grandes entraves, né, para que o elétrico seja, no Brasil, uma solução, como ele vai ocorrer com mais velocidade em outros países, como na Europa e no próprio Estados Unidos, onde a infraestrutura já está bastante mais avançada. Então, você tem acessibilidade, a cobertura, né, de carregamento, a padronização, o investimento e, principalmente, o tempo de recarga, que os elétricos ainda não conseguiram reduzir muito, né?
e tem autonomia, aí, que é um outro problema que não está escrito aqui, mas que a gente sabe que temos, né, nos casos dos elétricos ainda, embora esteja melhorando, ainda tem uma autonomia limitada. Esse quadro é interessante porque ele mostra o seguinte: quais são as tecnologias disponíveis para descarbonização da mobilidade e como que são aplicadas, né? Então, vou explicar para vocês o seguinte: você tem aqui o motor flex, os biofuel, né? Biocombustíveis, os híbridos e os plugins. Olhando no gráfico, um minutinho. Ai, desculpa, gente. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Está aqui. Olhando no gráfico, a gente vê o seguinte: o eixo da autonomia, aqui, e o eixo que mostra os segmentos dos veículos, né? Quanto mais para a direita a gente vai, são os veículos maiores, né? Os mais pesados e os maiores. Começa aqui com uma motoneta, vamos dizer assim, e vai até os caminhões pesados, né? No eixo da autonomia, está aqui na direita. Então, a gente olhando esse gráfico, a gente vê o seguinte: o diesel lá, ele é aplicado, estou falando de Brasil, né? É aplicado mais em veículos, Brasil e mundo aqui, né? Mais em veículos médios e pesados, né? Gasolina, flex fuel, eles já começam, né, com os veículos mais leves, né, e vão cobrindo aqui até um determinado ponto, depois ele para aqui, porque daí já entra os motores a diesel hoje, né? Se a gente olhar para o futuro, a gente vê que os veículos a bateria, eles vão cobrir tanto os veículos leves aqui, como também os pesados, né? É o que está se verificando como tendência, né, das tecnologias. E os veículos a célula de combustível, hidrogênio, etc., eles entram também para os veículos médios e pesados, né? Essa é uma matriz interessante da gente ver. Ixi, o que eu fiz? Vocês não estão vendo, né? Estamos vendo sua tela, sim. É que eu acho que você saiu da apresentação. Entra novamente na apresentação, por favor. Ué. Não sei do que ela foi parar agora, peraí. Ela está ali embaixo, do lado do Excel ali, não é? Apareceu? Aí, apareceu. Tá. Então, estamos aqui com ela. Estão vendo, né? Sim, está Vocês estão aberto já. vendo? Ok. Sim. E falando em desafios, né, principalmente desafios, né, sobre o futuro da mobilidade, a gente tem um grande desafio, principalmente no Brasil, que é o volume e a escala, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Se a gente olhar o mundo hoje, ele produz ao redor de 80 milhões de carros no mundo, né? 79, 80 milhões foi o ano passado. Olhando aqui a China, com 25 milhões no ano passado, a União Europeia com 13 milhões, Estados Unidos com 14 milhões, já foi bem maior que isso, né? E o Brasil andando de lado aqui com 2 milhões de veículos, né? Então, aí a gente percebe o quanto nós estamos, né, atrás, né, em termos de volume, de capacidade da indústria de absorver investimentos, né? Porque para você investir, você tem que ter uma escala suficiente para ter o retorno do seu investimento, né? Então, a gente vê muitas coisas acontecendo hoje, por exemplo, a saída da Ford do mercado da produção de carros aqui no Brasil, né? A Ford enfrentou exatamente isso, né? Dentro desses 2 milhões de carros que o Brasil está vendendo, né? Ela tinha uma fatia de mercado pequena, né? Então, ela não tinha como sobreviver. E tomou uma decisão estratégica lá nos Estados Unidos, da matriz, de concentrar a produção em alguns poucos países, né?
ela fechou outras fábricas também em outros países para poder ter uma equação de negócios mais saudável, né? E quando a gente olha para trás, que a gente teve aqui já 4 milhões, tá vendo? Lembra aqui 2012, 2013, 4 milhões de carros, exatamente o dobro do que nós temos hoje, a gente tinha no máximo 18, 20 marcas aqui. Hoje, com 2 milhões, nós temos mais de 40 marcas de carros sendo vendidos no mercado brasileiro. Então, o desafio é ainda maior, né? Então, para que a gente possa avançar com tecnologias mais modernas e mais atualizadas, a gente tem que ter escala, previsibilidade, né? Porque para investimento você tem que ter uma previsibilidade para o futuro, para você poder falar em CAPEX, né? Para você poder falar em investimento. Então, esse é outro entrave que o Brasil enfrenta, né? Que a gente vai ter que olhar para frente e ver como é que a gente vai solucionar isso. Por isso que eu disse que, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião, acho que o etanol, o híbrido com etanol para o Brasil hoje é o mais adequado. E outro desafio para o Brasil hoje é o preço, né? Aí toca muito no dia a dia de vocês aí, né? A gente sabe que os eletrificados hoje, os elétricos, é uma fatia muito pequena do mercado, né? E aí a gente olha essa escala aqui, a gente vê que os carros até 120 mil, ou seja, o ticket médio aí de 95 mil, são os mais vendidos, né? Ou seja, quase metade do mercado está nessa faixa hoje, né? Mas 95 mil ainda é caro, né? Estou falando de veículos novos, tá? É muito caro, né, para o poder aquisitivo do brasileiro, né? Então, por isso que nós temos aí, além, né, de todas as dificuldades, o preço do carro que subiu, né, desde a pandemia subiu muito, né? E as montadoras restringindo, colocando os modelos mais caros, é onde eles têm mais margem, né? E então dificulta muito. E ainda assim, olhando para esse mercado de até 120 mil, a gente vê que metade dessas vendas são vendas diretas, né? São vendas, a maioria para locadoras e empresas de assinatura, etc, etc. Então, é um desafio muito grande para a indústria, além, né, do volume, né, essa questão do preço, né? Como conquistar o mercado que são os compradores de menor poder aquisitivo. Então, o preço também define a escala e a tecnologia que o país vai usar, né? O preço, obviamente, combinado com o poder aquisitivo. Aqui é uma projeção, né, que a Bright fez sobre a evolução de 2022 até 2030, né, como vão se comportar as tecnologias no mundo, aqui em cima, aqui em cima, né, como vão se comportar as tecnologias até 2030 e comparado com aqui no Brasil. Então, aqui, as projeções indicam que o full elétrico, o elétrico puro, ele vai chegar em 2030 com 44%. Eu duvido, tá? Eu acho que é bastante agressivo isso mesmo, se tratando de mercados mais evoluídos. E por que eu digo isso? Porque a experiência tem mostrado que essa questão até de leis de emissões e proibição de produção de veículos a combustão, ela tem sido empurrada para frente ao longo dos anos, né? A gente sabe que coisa de 8 anos atrás, 8 a 10 anos atrás, se falava que em 2025 não ia mais poder produzir carro a combustão. Isso já sabemos hoje que não é verdade, né? Já empurrou para 2030, já está empurrando para 2040, né? Enfim, então, acho muito difícil disso acontecer, né? E aqui no Brasil, por conta desses desafios todos que nós falamos agora, a projeção é que chegue a 7%, eu estou falando só do full elétrico, né? Aqui o plug-in híbrido a 5%, o híbrido a 9,5%, 10%, e o mild híbrido, né, que é o
vamos dizer, o exemplo aí do Toyota Corolla da vida, com 23%, né? Enfim, então essa é uma projeção que a Bright fez com base em N variáveis, né? Mas que eu mesmo já disse lá dentro que eu acho que ela é um pouco agressiva demais, na minha opinião. E não tem dúvida, aqui tem uma anotação, né, que os veículos híbridos flex farão a ponte para a eletrificação da mobilidade no Brasil. Eu acredito nisso aqui também. Olhando para a frota brasileira, né, o que tem de circulante, né? Então, em 2022, ano passado, terminamos aí com 46 milhões de veículos, e em 2030 a projeção é chegar até 56 milhões de veículos, né? E o ano passado, menos de 0,5% da frota era eletrificada. É hoje, né? A figura de hoje, né? E se a gente olhar a projeção lá para 2030, a gente vê que, como nós acabamos de ver, menos de 8% da frota será eletrificada até 2030. Então, tem muitos desafios aí para a gente no futuro, né? Principalmente o Brasil, por conta do que nós acabamos de falar: volume, escala, né? Desafio de investimentos, a própria vantagem do Brasil ter o etanol como um combustível verde, né? A matriz energética do Brasil é muito favorável, enfim, então a gente tem as condições brasileiras, elas apontam para uma tendência diferente do resto do mundo. E aqui, chegando mais para o final, né, do que a gente quer dizer, a tecnologia, a gente sabe, está avançando muito rápido, muito rápido. E quais são as perguntas aqui? Quais são as grandes perguntas sobre o futuro da indústria da mobilidade? Em primeiro lugar, a gente mostra esse quadro aqui que diz o seguinte: qual é a melhor solução para a descarbonização? Não tem uma solução só, né? Eu acho que a gente tem, para diferentes aplicações, diferentes rotas tecnológicas, né? Ou seja, onde que o elétrico funciona melhor? O elétrico funciona melhor na distribuição urbana. Por quê? Porque ele vai percorrer distâncias menores, né? Então, ele pode, por exemplo, carregar à noite e fazer a utilização do veículo durante o dia, ou vice-versa, né? Então, o elétrico ele funciona mais para um tipo de aplicação, né? Já o elétrico, o híbrido, ele já pode rodar maiores distâncias, por causa da autonomia, né, da facilidade que tem. Enfim, então, a gente tem aí um mercado para todas as tecnologias, respeitando as limitações e as características regionais. O Brasil, acho que vai caminhar, né, num passo um pouco mais lento para a eletrificação pura, mas vai encontrar o seu caminho com o híbrido com o etanol, principalmente, é o que eu acredito. Quando e onde os carros autônomos terão viabilidade, né? Essa é uma pergunta que todo mundo... A gente ouve falar disso o tempo todo, muitas empresas investindo nisso, principalmente empresas de tecnologia, né, como a Apple, o próprio Google, né, investindo nisso. E ainda, hoje, a gente já tem alguns ensaios, né, alguns experimentos que funcionam, mas em situações extremamente controladas, né? Mas estamos aí a pergunta está aí, né? E os carros voadores, né? Como a gente vai chegar na era dos Jetsons lá, né? Essa é outra pergunta que todo mundo faz, né? E aí, o que nós fizemos lá na Bright, né? Para terminar, eu termino com esse slide aqui, esse é o último, é isso mesmo, que ele mostra o seguinte, né? Nesse eixo aqui da esquerda, ele mostra a otimização, né, com a situação tradicional, do veículo tradicional, né? Aqui nesse ângulo aqui, né? São os veículos atuais, os conceitos atuais de veículos SUV, veículos otimizados, né? Tecnologias otimizadas. Quando você caminha aqui para novidade, né? Você vai para veículos, para conceitos futuristas, né? Veículo autônomo, elétrico, conectado. A conectividade hoje é uma palavra de ordem dentro da indústria, né? E aqui, mas aqui ainda você está aqui ainda no tradicional, né? Você tá, é novidade, mas ainda é tradicional, né?
Agora, quando você migra aqui do tradicional para um modelo de negócio inovador e revolucionário, aqui mais no extremo, né? Então, você vai de veículos, de conceitos atuais, você caminha para soluções inovadoras, né, de mobilidade, como robotáxi e veículos voadores, como eu acabei de falar, que já existem experimentos aí, existe muito investimento no futuro dos carros voadores, né? E também aqui, né, aqui ainda otimizando, mas não tanto novidade, você já tem a realidade da assinatura do carro, né, de você fazer compartilhamento e tudo isso, né? Então, o que a gente vê é essa migração aqui, né, de uma situação de hoje, e conceitos atuais, migrando aqui para a direita em cima, né, no canto superior, que são soluções realmente inovativas, inovadoras, né, e revolucionárias. Agora, quando vai acontecer isso? É uma pergunta que realmente eu também me faço e não sei. Agora, vai caminhar para isso? Acredito que sim, vai caminhar, né? Mas a velocidade com que isso vai acontecer vai depender do país, da situação controlada, né? E de muitas capacidades da indústria de investir e também de consumir, porque cada país tem uma realidade também de poder aquisitivo, tá certo? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Estou aberto aí, aqui estão meus dados também, depois a Alessandra pode compartilhar com vocês. Eu estou à disposição de vocês agora e quando vocês quiserem para a gente debater esse tipo de coisa, tá bom? Muito obrigada, Flávio. E Pessoal, vamos abrir aqui para as dúvidas. Quem quiser fazer a pergunta para o Flávio, pode ser levantar. dúvida ou pode ser também opinião, tá? Ninguém é dono da verdade, né? Então, cada um tem a sua análise, né? A sua projeção, o seu pensamento. E aqui tudo é válido, tá? Para a gente debater, porque são temas realmente que muito difíceis de você dizer categoricamente que vai acontecer. O que eu acabei de mostrar aqui são apenas a minha visão, né? E a visão de outras pessoas com quem eu convivo, com quem eu estudo, né? De tendências e desafios, é só isso, mas está aberto aí para a gente debater isso aí também e aprimorar o nosso conhecimento. Maravilha. É isso aí, já estou vendo alguns experts aqui, hein? Em veículos elétricos, não é? Eu sei que vocês têm estudado bastante. Eu vejo as stories aí de vocês. Veículos eletrificados. Alguém quer dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta? Vamos interagir aí, pessoal. Não precisa ter vergonha, não. Pode abrir o microfone. Estão O conseguindo abrir o Geraldo disse que quer fazer uma pergunta. Sempre quando tem o primeiro... É legal isso aí. Uns falam do começo ao tanque, né? Outros falam de poço à roda. Eu estava vendo uma reportagem dos carros elétricos chineses e a matriz energética da China é 70%, mais de 70% carvão, né? E a Europa fez um embargo lá, enfim, fez uma penalidade para a importação desses carros, porque no final do dia, se você tem uma matriz energética de mais de 70% a carvão, o que você ganha de emissão de CO2 ao longo da vida do carro elétrico não compensa a matriz energética chinesa, né? Então, esse é um ponto que eles vão ter que superar, uma vez que eles estão aí dominando aí praticamente o mercado de carros elétricos, principalmente nos países emergentes, né? Então, acho que isso aí vai ser uma melhoria aí que eles vão ter que fazer. Então, isso aí, Geraldo, é uma polêmica, né? Porque quando você olha para... E aqui não estou criticando ninguém, né? Não é o meu papel. Mas, assim, olhando para a situação brasileira, né? Você tem aqui os fabricantes já tradicionais aqui no mercado, que é GM, Volkswagen, Toyota, que também está aqui há bastante tempo já, e você tem os novos entrantes, né, que são principalmente os chineses, o BYD, a GWM e tal, que estão
atualmente somente importando carros da China, onde a matriz energética é extremamente negativa, né? Vamos dizer, para a questão das emissões, e isentos de pagar imposto de importação. Então, assim, sem nenhuma crítica velada, porque meus amigos são todos lá e eu gosto muito deles, tá? Mas, assim, é uma incongruência isso. Se você pensar, nós estamos importando, né, um veículo fabricado, né, numa matriz energética extremamente danosa, né, para o nosso país, onde a gente tem soluções tecnológicas muito mais limpas, eu mostrei aqui dados, né, que provam isso, e sem que eles produzam aqui, porque não estão gerando emprego nenhum aqui também, estão gerando lá fora, né? E prometendo que vão produzir, tudo bem, tá certo? Eu acredito que eles vão produzir aqui no Brasil. A GWM já comprou a fábrica da Mercedes lá em Iracemápolis, a BYD já acertou com a Ford lá em Camaçari e tudo, mas vai demorar. Até lá, eu acho que eles têm que pagar imposto, entendeu? Porque não é justo isso com os que estão aqui, né, sofrendo, como eu falei, né, para colocar os seus CAPEX em dia para poder continuar competitivo, né? Enfim, é só uma opinião minha, tá? Isso não é uma coisa para ninguém acreditar no que eu estou falando, é só uma opinião minha. E eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês, é um debate até interessante aqui. E colocaram até que um Corolla híbrido, né, que é um carro aí mais vendido, rodando no etanol, ao longo da vida dele, ele é muito menos poluente do que um carro chinês fabricado na matriz energética que eles têm lá, carvão. Então, é algo para refletir, né? Porque a atmosfera não é chinesa, não é brasileira, ela é mundial. Então, quando você agride ela, não importa a localidade, mas é isso aí. Exato. Parabéns pela apresentação, show de bola. Imagina. Prazer para mim, prazer. Alguém mais quer colocar uma opinião ou uma pergunta? Podem abrir o microfone, tá? Quem é? Tem alguém que levantou a mão? Não, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho uma pergunta. Posso? Como que Claro! Você chegou a falar ali de novos modelos de negócios de concessionárias e oficinas, né? Como que as concessionárias e oficinas podem trabalhar aí com esses novos modelos de negócios? Melhorar cada vez mais para entregar. Isso é uma pergunta muito, muito oportuna, né, Alessandra? Isso é uma coisa que vai mudar muito mais do que já mudou, na minha opinião, principalmente a parte de pós-venda, né? O que a gente vê hoje, a própria Autoavaliar tem aí tecnologias, né, sistemas de vendas muito eficientes, né? Que você, hoje, chegamos a falar recentemente sobre isso, né, Geraldo? Sobre a venda online, né? E a Autoavaliar já tem ferramentas para isso. Quer dizer, o consumidor hoje, ele vai muito menos ao showroom, né? Ele pesquisa na internet, ele faz a venda e muitas vezes ele não vai nem buscar o carro, né? Dependendo do segmento do carro, ele manda o motorista ou alguém buscar o carro. Então, esse conceito do que é uma concessionária, ele está mudando muito por conta disso, porque está ficando muito caro também manter espaços grandes de showroom. É claro que se você vai para o interior, eu tenho viajado muito pelo Brasil, tenho visto que são realidades completamente diferentes dos grandes centros, né? Quando você fala nas grandes capitais, é muito diferente do interiorzão do Brasil. Mas já existe essa tendência de espaços menores, né? E muita tecnologia, onde você oferece o seu produto e uma ferramenta tecnológica para que o cliente possa escolher a sua marca. Agora, olhando para o pós-venda, né? Existe muita coisa para acontecer, né? Usando inteligência artificial, enfim, usando toda a tecnologia possível para revolucionar essa área também, né? Já tem muita coisa. Agora, eu acho que é interessante até a gente marcar uma hora para a gente falar disso,
né? Porque é um tema muito interessante e rico também, mas é um conteúdo bastante longo e eu gostaria até eu toparia falar com vocês sobre isso, mas com um tempo maior. Adorei. Vamos marcar, sim, Flávio. Né? Muito obrigada, viu, Flávio? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Flávio? Flávio, o nosso muito obrigado. Obrigado, pessoal. E é, assim, gratificante ver o quanto vocês querem mesmo obter conhecimento, né? Nós estamos aí véspera de feriado e o pessoal aqui. Muito obrigada. Oi. Boa noite. Eu queria só, Boa noite, chefe. Agradecer ao Flávio aí pelo conteúdo, por ter dado aí hoje essa contribuição, esse tempo de qualidade dele, porque é muito importante para a gente. Eu sou representante da Gestalt aqui no Rio de Janeiro, né? E nós, como parceiros, a gente aprende muito, porque a gente está no mercado de certificado de garantia, né? Estendida, né? Então, muita coisa vai mudar e a gente está tentando também, nesse mundo louco, se antecipar dentro de assuntos que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Então, é muito rico esse conteúdo. Eu quero te agradecer em nome da empresa, porque a empresa pede que a gente fique atento a todo o conteúdo de qualidade. Tá, Alessandro? Eu quero te agradecer, quero agradecer principalmente a você, Flávio, tá? Por tudo que está fazendo aí. Eu que te agradeço por esse comentário, isso me deixa muito feliz, né? Saber que você gostou e que você está aproveitando. Eu queria até aproveitar esse gancho, viu, Jefferson e Alessandra? Eu falei da Bright, que é uma empresa que eu estou lá com eles, fazendo esses estudos todos. Nós terminamos agora um estudo que um estudo específico que chama-se E-Mobility, né? É um estudo que só fala de eletrificação, tá? Da indústria. Então, ele fala de tecnologias, de futuro, de tendências e tudo que pode ajudar as empresas a nortear suas estratégias. Então, é um estudo muito interessante que obviamente, eles estão comercializando esse estudo, tá? Então, se houver interesse de qualquer um de vocês, aí depois eu falo com a Alessandra e aí eu ponho vocês em contato com a área comercial deles, tá? Tá ótimo, obrigado, Flávio. Imagina, um abraço para você, Jefferson. Obrigado mais uma vez pelo comentário. E aqui eu estou à disposição de vocês também, fora dessa reunião, tá? Né? A Alessandra pode passar os meus contatos ou canalizar com ela, não tem nenhum problema. Eu faço isso com o maior prazer, tá bom? Vou colocar aqui, ó, já nos comentários, o link do seu Instagram e do seu LinkedIn. E para o pessoal já dar uma copiada. Tá ótimo. Flávio, obrigada realmente aí pelo seu tempo, pelo conteúdo incrível que você entregou mais uma vez. Imagina. Um prazer para mim. E, puxa, obrigado aí, né? Como você falou, véspera de feriado, aí temos 18 pessoas aí na audiência, então é muito bom, muito bom. Obrigado, viu, gente? Um abraço grande para vocês aí.